Mais uma vez, bom dia a todos e porque é quinta-feira, a rubrica Mais Vale Prevenir na Rádio Cova da Beira com a chancela da Beira Serra no âmbito do projeto Abraça Escola. Se estão recordados, há 8 dias o psicólogo técnico da Beira Serra, Daniel Morgado, deu-nos conta da definição das dependências, do que é dependência, e chegámos precisamente a essa definição que nos deixou, que é sinónimo de desconforto físico e ou psicológico. Hoje vamos saber que sinais devemos estar atentos para justamente podermos perceber que são sinais de alerta para estas dependências. Quem nos vai ajudar, obviamente, Daniel Morgado, que está connosco. Então, a que sinais devemos estar muito atentos relativamente a esta matéria? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Seguindo exatamente o tema da semana anterior e seguindo a questão da definição, a própria definição já nos dá alguns sinais, mas era importante, antes de avançarmos com outro tipo de dependências, com outro tipo de dependências ou com outros exemplos que vamos dar nas próximas rubricas de dependências sem substâncias, consideramos que seria importante falar sobre estes sinais. Isto porque podemos, no futuro, nas próximas rubricas, socorrermos já destes factos. É bom que, ou seria bom que ficasse na retina, perdoem-me a expressão, dos ouvintes, estes 5 sinais, porque eles são, qual a importância deles? Eles podem servir para nós próprios percebermos se estamos a ter um problema de dependência, e estes sinais são válidos tanto para substâncias como para comportamentos, isto é, os sinais de alerta são os mesmos, sejam dependências de drogas ou dependências de comportamentos, dependências sem substâncias. E eles podem ser aqui quase uma triagem para nós próprios percebermos se estamos a ter problemas na nossa vida com um determinado comportamento, ou alguém que nos aproxime, às vezes um amigo, um familiar, que nós pensamos, se calhar esta pessoa já está a jogar demais, ou esta pessoa já está a usar demasiado a internet. Será que eu estou enganado? Será que é uma percepção minha? Então, se nós olharmos para estes 5 sinais, que são muito simples, normalmente nós conseguimos ter logo uma visão se aquele comportamento é apenas, e perdoem-me o apenas, mas se é um comportamento exagerado que ainda não é dependência, ou eventualmente se há efetivamente risco daquele comportamento já está no campo da dependência. Então, assim, o primeiro sinal, que na verdade eles são todos muito lógicos, e depois de os ouvirmos, acho que todos vamos conseguir perceber isto de forma muito fácil, porque eles acabam por ser sintomas que nós associamos. É uma dificuldade em resistir ao impulso, independentemente das obrigações escolares, profissionais ou familiares. O indivíduo tem uma dificuldade em resistir ao impulso, em não ter aquele comportamento. Seja um comportamento, por exemplo, de fumar. Se nós pensarmos, sei lá, uma pessoa que é fumadora, ao fim de umas horas em reunião, por exemplo, tem uma grande dificuldade em não se levantar e ir fumar um cigarro, mas pode ser também com um comportamento. Se pensarmos, por exemplo, num jovem que gosta de jogar e que tem amanhã um teste e que hoje chegou a casa, está atrasado no estudo e sabe que é importante estudar para amanhã. Só sentou-se a estudar e não consegue estudar porque só está a pensar no jogo. Então a tendência dele vai ser pensar, eu vou jogar só 5 minutos. É claro que não são só 5 minutos, mas acaba por ter dificuldade em resistir a este impulso e acaba por ir jogar. Quando há esta dificuldade, nós temos outras obrigações, quer sejam familiares, quer sejam profissionais, temos essas obrigações, sabemos que as temos, mas temos dificuldade em não ter aquele comportamento e muitas vezes falhamos a estas obrigações devido a este comportamento. Este é o primeiro sinal que muitas pessoas apresentam. O segundo são tentativas frequentes e sem sucesso de corrigir o comportamento. Se imaginarmos o mesmo jovem, ele acabou por lhe correr mal o teste, como é evidente, porque não conseguiu estudar, e no próximo teste a tendência dele, ou provavelmente ele vai pensar, vai tornar a estar atrasado, vamos supor, e ele vai pensar, não, hoje não vai acontecer mesmo. Eu vou chegar a casa e desta vez é que vai ser, desta vez eu não vou jogar nem um minuto, vou resolver o que tenho a resolver, comer algo, lanchar, e logo a seguir vou estar o tempo todo porque eu estou muito atrasado. Só que há aqui uma dificuldade. E ele chega, volta a sentar-se com a mesma ideia de não vai jogar, só que ele não consegue deixar de pensar naquilo, então há aqui uma tentativa de alterar o comportamento, mas ele não consegue. E o que vai acontecer é que ele nem se consegue concentrar no estudo e então a tendência vai ser, não, vou ter que ir jogar 5 minutos. Voltar a jogar, não são 5 minutos. Nós sabemos que o jogo acaba por ter este problema.
É 1 hora, são 2 horas e volta a correr mal o teste. Então, quando há estas tentativas frequentes e sem sucesso de alterar o comportamento, é um sinal muito claro de que alguma coisa já não vai bem. Se nós pensarmos, por exemplo, um exemplo mais simples, às vezes as dependências com substâncias acabam por ser um pouco mais fáceis, de mais fácil percepção. Se pensarmos, por exemplo, no fumador, hoje em dia todos os fumadores sabem que fumar faz muito mal. Ainda assim, muitos fumadores tentam uma e outra vez alterar o seu comportamento, isto é, deixar de fumar, só que é muito difícil. E a tendência é, eles conseguem durante algum tempo, mas voltam a fumar. E nós sabemos que, estatisticamente, os fumadores, os ex-fumadores conseguiram ultrapassar a dependência do tabaco. Por norma, fizeram-no várias vezes. Houve várias tentativas até conseguirem, efetivamente, deixar o vício. O terceiro é a tolerância. Mais um sinal de que as coisas podem não ir bem. Se nós pensarmos, por exemplo, mais uma vez, no tabaco, ninguém começa a fumar um maço de cigarros por dia. Por norma, as pessoas fumam um cigarro de vez em quando, com o tempo depois passam diariamente a fumar um cigarro, às vezes até os jovens muitas vezes compram tabaco a meias, um grupo deles, e acabam por ir fumando dali, até que fumam 2, 3, até que chega-se um dia. Isto vai aumentando, há uma tendência do organismo de precisar cada vez mais substância, então chega-se um dia que as pessoas fumam 1 maço, 2 maços, 3 maços por dia. Mas é um processo gradual e acontece também com os outros comportamentos. Por exemplo, no caso do jogo, ninguém começa logo um fim de semana, a jogar um fim de semana inteiro. Mas com o tempo, a pessoa se calhar no início jogava um quarto de hora, 20 minutos e ficava satisfeita, ou por exemplo um jovem, com o tempo já precisa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, até que chegam a um ponto que muitas vezes os miúdos jogam todo o tempo que têm disponível. E nós conhecemos infelizmente muitos casos, por exemplo, de miúdos que se puderem e se conseguirem ao fim de semana, estão o fim de semana todo a jogar. E reparem, mais uma vez, por exemplo, se voltarmos ao primeiro sinal, aqueles miúdos que estão a jogar e que há um jantar de família, um almoço de família, e nós temos muita dificuldade em retirá-los do jogo, porque eles dizem, mas isto não se pode pôr em pausa. Tudo, é verdade, alguns jogos podem não se pôr em pausa, mas 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quando isto acontece, se calhar pode também já haver aqui um indício. O quarto sinal, no fundo, é um daqueles mais reconhecíveis, nós já falamos, a própria definição fala disto, que é uma agitação e irritabilidade perante a impossibilidade de ter o comportamento. Se nós pensarmos mais uma vez no fumador, que é mais fácil de percebermos, ao fim de umas horas, sem poder fumar, porque está num avião, porque está numa reunião, porque está num espaço onde não é permitido fumar, ou simplesmente porque não tem tabaco e não consegue adquiri-lo, ao fim de umas horas ele começa a ficar muito agitado. Por norma, começa a ficar irritado, muito desconfortável. Aquele desconforto que tínhamos falado na última emissão. Então, quando esta agitação e esta irritabilidade se instalam, algum cuidado com isto. Por exemplo, no caso dos jovens, quando se retira o telemóvel e ele fica triste, é normal, porque é normal eles gostarem do telemóvel. Mas se este sentimento for de grande agitação, de grande irritabilidade, quase de raiva, talvez a relação deste jovem com o telemóvel já não esteja a ser muito saudável. São sinais de alerta. Nada disto é, no fundo, nada disto é uma matemática, não é uma matemática pura, mas são sinais exata, que devemos, não é? Exatamente. Não são soluções exatas, são alguns sinais a que devemos estar atentos. Por fim, mas não menos importante, se calhar até quem está de fora, é um dos sinais que é mais evidente, que é o afastamento de atividades o afastamento ou o desinteresse por atividades que antes eram importantes. Se nós pensarmos, por exemplo, num jovem que gostava muito de jogar futebol e que nós víamos recorrentemente lá no polidesportivo ou em atividades desportivas, sejam elas quais forem, e que ele estava sempre presente e que gostava muito de participar, e de repente nós não voltamos a ver este jovem, e nós sabemos que ele está, por exemplo, sempre em casa a jogar no computador. Quando isto acontece, há aqui uma grande alteração dos interesses da pessoa, neste caso de um jovem, que deve ser ponderada. É uma questão momentânea, foi um jogo que ele instalou neste momento e está muito entusiasmado com o jogo, ou é algo que já se está a estender no tempo e que está a ser perturbador do normal funcionamento deste jovem? Quando isto acontece, é mais um sinal de alerta. 5 grandes sinais para estarmos atentos. Obviamente que, certamente, nas próximas rubricas vamos continuar a falar deles, porque eles são transversais, obviamente, à temática a que aqui vai ser abordada. Até para a semana, Daniel Morgado. Obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa?
Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.